Gente, tá aqui o exercício, é o de número 23, na lista 1, né? No qual a gente tem um tubo cilíndrico, tá? De comprimento L, como mostra a figura aqui, e raios interno RI e externo RE, tá? A superfície interna do tubo está numa temperatura TI. A superfície externa está numa temperatura TE. Sempre igual em qualquer posição, tá? Ao longo do tubo inteiro, TE e TI. Sabendo disso, determine a distribuição de temperaturas e a taxa de transferência de calor ao longo da espessura do tubo, em regime permanente. Bom, obviamente que eu tenho um cilindro aqui, vai ser sempre mais fácil trabalhar em coordenadas cilíndricas, né? Aqui eu indiquei os eixos, ó, até aqui o eixo ρ, né? Seria o eixo de qualquer ponto do meu cilindro. O ângulo φ está aqui, eu coloquei aqui este eixo para medir o ângulo φ. E o eixo z é paralelo aqui à direção longitudinal do cilindro, né? Saindo por esse lado para cá. Então eu tenho aqui este fluxo de calor, né? O fluxo de calor é um vetor, né? Menos K gradiente. O gradiente é ΔT Δρ na direção ρ, na direção radial, né? Mais 1 sobre ρ, ΔT Δφ na direção transversal, chamada direção transversal, é a direção perpendicular ao ρ. E na direção z, ΔT ΔZ. Né? Agora, reparem que nesse exercício a temperatura não tem variação nas direções z e direção... Aqui é φ, tá? Vou trocar isso depois no PDF. Nas direções z e φ. Então, ΔT Δφ é zero, ΔT ΔZ também. Os dois são zero. Porque só tem variação de temperatura na direção radial, né? Em RI, ρ igual a RI, a temperatura é TI. ρ igual a RE, a temperatura é TE. Mas isso vale em qualquer Z e em qualquer ângulo. Portanto, não varia com φ, nem não varia com Z. E aí essas duas derivadas são zero, esses dois termos aqui se cancelam. O meu fluxo de calor é simplesmente menos K ΔT Δρ na direção radial, né? É igual em todas as direções aqui radiais. Né? Eu posso, inclusive, trocar as derivadas parciais por derivadas comuns, já que a temperatura não depende nem de φ nem de Z, depende apenas de ρ. Certo? Então, o fluxo é menos K dt dρ. Em regime permanente, isso. Né? Bom, em regime permanente, quem é constante não é o fluxo, como eu já tinha comentado na semana passada. Quem é constante é a taxa de transferência de calor, que é o fluxo vezes a área. Isso é constante. Né? A área, nesse caso, é a área atravessada pelo fluxo, que é essa aqui, ó. Né? É a área em qualquer valor de ρ atravessada pelo fluxo. Qual é a área? 2πρ vezes o L, né? Ou seja, 2πρ, que é o comprimento desse círculo, vezes o L. Então é a área de um cilindro, né? A área lateral de um cilindro de raio ρ e comprimento L. 2πρ vezes L. Essa é a área. Então, como eu já sabia o fluxo, né, que é menos K dtζ dρ, menos K dtζ dρ é o fluxo, vezes a área, 2πρ vezes L, me dá a taxa de transferência de calor em função da derivada aqui. E isso é constante, porque é regime permanente. Tá? É isso que é constante. É a taxa, né, e não o fluxo. Reparem que a área varia, né, com o ρ. Tá? Isso vai ter consequências, daqui a pouco a gente vai ver. Bom, desta equação eu vou isolar a derivada dt dρ menos Q sobre 2πLk ρ. Tudo bem? O Q é constante, né? Deixo ali junto com as outras constantes do problema. Agora, vamos separar as variáveis. Ó. dt de um lado e menos Q sobre 2πLk, dρ sobre ρ do outro lado. E eu posso integrar, né? Integral de dt é t, que varia com ρ, né? Então vou indicar isso por t em função de ρ. Do outro lado eu tenho menos Q sobre 2πLk, que é constante, integral de dρ sobre ρ, que é ln de ρ, mais uma constante qualquer. Né? Então eu tenho duas constantes que eu não conheço aqui nessa equação para o perfil térmico. Né? Eu não sei qual é o Q, né? Eu sei que é constante, mas não sei qual é o valor. E essa nova constante de integração aqui, Czinho. Como determinar essas duas constantes? Pelas condições de contorno. Eu sei que a temperatura quando ρ é RI é TI. E a temperatura quando ρ é igual a RE, né, raio externo, é a temperatura externa TE. Então eu tenho as duas equações que eu posso montar para achar duas constantes. Né?
TI é igual a menos A ln de RI mais C. O A é só, eu só estou indicando aqui para não ter que escrever isso toda hora, né? É o menos Q sobre 2π LK, eu estou chamando de A. E TE é a temperatura para ρ igual a RE, então menos A ln de RE mais C. Bom, um sistema de duas equações, duas incógnitas, eu sei resolver, então está aqui a solução. Então a resposta para a primeira pergunta do exercício está aqui. Esta daqui é a taxa de transferência de calor, tá? Que é constante, percebam que só tem coisas constantes aqui, tudo conhecido, né? E a constante C está aqui também, é tudo conhecido, dá para calcular. Quando eu jogo este Q e este C na fórmula para a temperatura, para o perfil, né? E simplifico um pouco, eu escrevo assim, ó. A temperatura em função de ρ é uma constante TI menos outra constante ln de ρ sobre RI. Isso me dá uma equação que não é linear o perfil. Então, novamente, a gente está encontrando uma condição, né, uma situação em que o perfil não é linear, mas eu tenho regime permanente, percebem? A outra situação que a gente viu foi quando tem geração de calor, né? Quando o perfil era parabólico. Aqui não tem geração de calor, mas mesmo assim o perfil não é linear, porque a área varia, né? A área atravessada pelo fluxo vai variando. Tem uma área menor quando o raio é pequeno, uma área vai crescendo quando o raio vai chegando lá perto do raio externo. Tá? Então a condutividade térmica é constante, não tem geração de calor, mas mesmo assim o perfil não é linear. O perfil é logarítmico, né? Se você faz um gráfico da temperatura em função do logaritmo do raio, aí sim vai dar uma linha reta, né? Mas isso não quer dizer que o perfil seja linear, né? O perfil é linear com o logaritmo, então é um perfil logarítmico. Tá bom, gente? Tá aí a solução do exercício 23 da lista 1, ilustrando a transferência de calor em mais dimensões, né? Eu vou também passar para vocês uma tarefa de fazer um exercício da lista que envolve coordenadas que não são cartesianas para vocês treinarem essa parte aí. Tá bom, gente? Era isso então para este tópico do curso, tá? Então até mais, valeu!